Estamos a pegar na vida do jovem Davi, que foi fiel nas coisas naturais, que nessa fidelidade em coisas naturais, ele dormiu atrás das montanhas, cuidando das ovelhas do seu pai. Fiéis. Temos de ser fiéis nas coisas naturais. Não podemos ser tão espirituais que não valemos nada para essa vida. Temos de ser úteis nessa vida. E estamos a usar o exemplo do Davi, como Davi foi ungido para ser rei de Israel, quando o irmão mais velho é que queria ser o rei. Enfim, Davi provou fidelidade, não porque era obrigado, mas porque tinha gosto de ser fiel ao seu pai. Se os nossos filhos não são fiéis a nós, agora pequenos, eles também não vão ser fiéis a Deus mais tarde. Então nós temos que ensiná-los, amém? E Davi foi tão fiel, como os irmãos sabem, já falamos sobre isso, que ele enfrentou o urso e o leão que vinham para roubar das ovelhas do seu pai. E ele teve que enfrentá-los e matá-los. Mal sabia Davi que Deus já estava a prepará-lo para enfrentar o gigante Golias. Que foi que Davi disse a Saul, porque todos eles tremiam com medo, por causa daquele vozeirão, todas as manhãs e à tarde. Ele vinha, valente entre vocês. Isso é o princípio de repetição. Há um princípio de repetição para destruir, para trazer medo às pessoas. E esse gigante usou esse princípio. Vocês são todos uns fracos. Nem um só, venha cá lutar comigo. As pessoas ficam a tremer com varas verdes, não é? Davi foi levar mantimento para os seus irmãos, que faziam parte do exército, e ele ouviu esse vozeirão. Ele falou, mas quem é esse homem? Nem sequer conhece o Deus vivo. Quem pensa ele que é? E levaram-no para o rei Saul. E em conversa com o rei Saul, ele disse, o rei Saul achava que ele era muito jovem, era muito pequeno, tu enfrentar o gigante, pá, tem juízo. Ele disse, não, meu rei, é assim. Eu hoje entendo, eu enfrentei o urso e o leão, e agora posso enfrentar esse gigante. Ele enfrentou, não foi? E grande foi a queda do gigante. Davi foi fiel nas coisas naturais, e Deus deu-lhe vitória, e a fama de Davi catapultou. Depois do gigante cair, ele correu, pegou na espada do gigante e cortou-lhe a cabeça, não é? A fama de Davi catapultou. Muito bem. De tal maneira, como nós também já lemos, quando eles vinham das batalhas, porque a partir de então Saul levava Davi como um dos seus capitães, do seu exército, quando eles vinham das batalhas, passar pelas vilas, pelas aldeias, etc., de Israel, as mulheres vinham esperar o exército de Israel com tamborins e com danças, com música, com cânticos e tal. E eles cantavam o quê? Saul matou os 1000, mas Davi matou 10.000. E Saul começou a ficar com inveja. Pai, eles deram a mim 1000 e a eles deram 10.000. O que é que falta para ele me tirar o trono? Não é? Por isso Davi teve que fugir. Entretanto, para resumir uma história longa, não é? Davi teve que fugir porque Saul buscava matá-lo. Então ele fugiu, ele escondeu-se de Davi. Davi foi para o deserto, para a caverna de Adulão, onde ele ficou. Ali ele passava necessidades. Se não fosse a família que de vez em quando vinha trazer-lhe comida, ele tinha necessidades. Não estava em casa, não estava à vontade, tinha de manter-se escondido, etc. E os reis, os soldados dos reis à procura dele, não é? E para o matarem. O que é que aconteceu? Davi tem necessidades e começam a aparecer, não sei bem como é que eles souberam que Davi estava em Adulão, mas começam eles a aparecer, pessoas endividadas, pessoas fugidas da lei, enfim, pessoas com problemas, pessoas sem dinheiro. Começaram a aparecer, 400 homens apareceram junto a Davi e pediram ajuda a Davi. E Davi teve que ser fiel em suprir as necessidades desses homens, tendo ele próprio necessidades. Essa é mais uma prova da fidelidade, não é? Porque a Bíblia diz que se nós formos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. Mas se formos desonestos no pouco, então muito mais depressa seremos desonestos no muito. Então,
Deus conta consigo, comigo, que nós sejamos fiéis e verdadeiros e honestos para com Ele. E possamos, se for necessário, dar as nossas vidas pela sua causa. Amém? Se chegar a esse ponto, seja. Em nome de Jesus. Agora, muito bem. Isso até Adulão. Necessidade em Belém, em casa, na terra de Davi, cuidando das ovelhas do pai, etc. Ele foi fiel nas coisas naturais. Tombou como resultado o gigante. Ele teve sucesso. Com o sucesso nós vimos que Jesus diz que quem deixar casa, pai e tal, por minha causa, que ele já receberá 100 vezes mais nessa terra de pais, casas e etc, propriedades. Com perseguições. Não pensa que Deus dá a bênção, mas o inimigo vem trazer dificuldades. Para você não desfrutar dessas bênçãos, para ver se ele consegue roubar essas bênçãos de nós. Amém? Então, nós já vimos isso, já falamos sobre isso. São etapas, são fases em que Deus nos guia para nós passarmos por essas coisas, a fim de um dia podermos chegar a Sião, como Davi chegou a Sião, para podermos reinar em Cristo nessa vida. Porque só assim, de qualquer maneira, nós não vamos. Irmão, eu falo em línguas. O facto de você for batizado no Espírito Santo e falar em línguas não é sinal de que você reina em vida. Muitas vezes até nem ora mais em línguas, já se esquece de orar em língua. Não é? Não, nós temos que estar ligados a Ele, ser fiéis, saber quem Ele é. Amém? E quem nós somos nele. E, portanto, como eu disse, são etapas e fases. Porque, normalmente, nós, quando construímos uma casa, um prédio, seja o que for, nós trabalhamos de baixo para cima. Raras são as vezes que nós trabalhamos de cima para baixo. Como homem de Minas, eu sei trabalhar de cima para baixo. Abrir minas, né? E ir para baixo. Mas normalmente nessa vida é de baixo para cima, não é? Que se constrói. E aí nós temos que entender, quando caminhamos com o Senhor, que tudo quanto pertence a Jesus, pertence a nós. Pertence. Nós temos que saber como receber do Senhor em nossas vidas, a fim de podermos desfrutar. Por exemplo, nasce uma criança no seio de uma família. Aquela criança bebezinha já é dono de tudo da família, ou não? É herdeira, não? Ou não é? Só que ela não desfruta ainda, porque não tem nem o amadurecimento, nem a autoridade, nem a sabedoria para usar essas coisas. Não é? Como eu disse outra vez, você não dá as chaves do seu carro ao seu filho de 6 anos para ir dar uma volta. Porque o filho não está preparado. Tem que estar preparado. E sim, Deus faz conosco para nós sermos aqueles crentes que Deus quer que sejam. E nós temos que ser maleáveis nas mãos do Espírito. Para sermos transformados. Cada vez menos a nossa imagem e semelhança, e mais a sua imagem e semelhança. Pensar como Ele pensa. Os valores deles passaram a ser nossos valores, etc. Pronto. Ok. E aí nós vamos começar a desfrutar de coisas tremendas. Amém, queridos? Então, falamos sobre Belém e Adulão. Em Adulão também, quando vem o sucesso, por causa da sua fidelidade, por causa da sua entrega, do seu empenho, surge o sucesso e entre as pessoas que olham para esse seu sucesso, esse seu sucesso vai expor a inveja, vai expor os ciúmes em pessoas ambiciosas. Por que ele é assim e eu não? Quem é ele mais que eu? Uma coisa é que você não vê. O que ele passou, o que ele pagou, não é? A obediência que ele teve, etc. O preço que ele pagou. O sucesso também expõe o medo. Expõe o medo, as pessoas inseguras sentem-se ameaçadas. Foi o caso do rei Saul. Nossa, de mim cantam que eu mato os 1000. Davi cantam que ele mata os 10.000. O que é que ele falta para me tirar o trono? É uma pessoa insegura, não é? E começa a desconfiar. E não, a mim, aí não sei o quê. O inimigo já te tem, já te agarrou. Se é assim. Não vá por aí. Seja fiel ao Senhor seu Deus. Amém? O sucesso traz
também com ele, com grande sucesso, nós resistimos, nós ficamos firmes no Senhor e vêm ataques. Muitos ataques, irmãos. Vêm muitos ataques. Eu posso dizer na minha vida que muitos ataques surgiram, coisas de mentira se levantam contra si, porque você é uma pessoa de sucesso. No nosso caso foi como abrimos uma igreja, num lugar que ninguém contava que ia ser aberta uma igreja, lá em Coimbra, em 1980 e picos. E até os jornais escreveram sobre nós. Isso é uma seita e não sei quantos. Não sei. Até mesmo os evangelhos vieram contra nós. Mas nós continuamos a pregar o evangelho. Não é? Fecharam-nos as portas, os nossos irmãos. Mas nós ainda estamos aqui, por causa dele. Amém, queridos? Por causa dele. Então, o sucesso também põe à prova todos os seus relacionamentos pessoais. Amém? Porque você começa a notar que bastante gente começa a andar consigo para aquilo que eles podem aproveitar para eles próprios, tirar de si para eles. Não é? Quando você não tem sucesso, ninguém quer saber. Mas quando você começa a ter sucesso, os amigos são muitos também, não é? Começam a andar consigo. Para ver aquilo que eles podem aproveitar desse relacionamento para eles. Muito bem. Mas isso não passa de, enfim, relacionamentos carnais, relacionamentos instáveis, relacionamentos imaturos. Enfim, nada tem a ver com Deus. Amém, meu irmão, não sei o quê. Ah, meu Deus. Tenho um amigo americano que ele deu a volta em vários países do mundo com uma cruz. Ele carregava uma cruz. E tanto mais quando ele passou na Palestina, vários guerrilheiros palestinos apontaram as armas para o matar e coisa, e ele pregou-lhes o evangelho e vários vieram à cruz, e dobraram o joelho a Jesus e aceitaram Jesus. Esse homem atravessou vários países da África. Eu estive com ele em Joanesburgo, na África do Sul, lá no Jardim da Baixa, centro da cidade, colocou lá a cruz dele e pregava o evangelho. As pessoas passavam, tu és doido, maluco, não sei o quê, e outros vinham e aceitavam Jesus. Ele chegou à América do Sul, aliás, aquela cruz era tão grande que tinha que haver um espaço especial para ele, no avião, para guardar a cruz. Desmontava a cruz, tinha uma rodinha no fundo, porque ele carregava a cruz com uma rodinha no fundo. E ele estava no Brasil, e o povo todo empolgado. Ei, este homem de Deus, não sei o que mais. Com tradutores que traduziam para a língua, para o português brasileiro, aquilo que ele dizia, as pregações dele. E começaram a acompanhá-lo de cidade em cidade, enfim, lugarejo a lugarejo, como eles dizem, até chegarem ao Amazonas, que ele tinha que atravessar o Amazonas para entrar na Bolívia e outras nações. Quando a coisa começou a ser dura demais, difícil demais, o meu amigo ficou sozinho. Antes eles iam à frente, abrir mato, para cortar caminho, né? Cortar o mato, para eles passarem. Mas depois ele ficou sozinho. Por que será? Não é? Não continuaram. São relacionamentos carnais, instáveis e imaturas. Mas, em Adulão, muita gente com necessidade veio juntar-se a Davi, e Davi foi fiel em suprir as necessidades dessas pessoas, embora ele próprio estava com necessidades. Ele disse, vai-se embora, eu não posso, não sei. Não, ele recebeu-os. Porque Deus estava a pô-lo à prova, e Deus faz isso conosco. Muitas vezes, você não sabe se aquela pessoa que está a pedir uma esmola é um anjo. Não tem nada. Se você conhece a pessoa que mora por ali, você sabe que é daquela terra, você, tudo bem, diferente. Mas as pessoas que você não conhece, o que é que diz lá em Hebreus? Muitos de nós, sem sabendo, entreteram anjos. Não é? Eles vêm para ver como é que é, onde é que nós estamos, nossos corações. Então, amados, Davi corria um risco terrível, risco de vida, porque Saul odiava-o cada vez mais e procurava matá-lo. E nessas procuras de Saul, Davi teve a ocasião de matá-lo, de Saul ou não?
Só que ele não matou. Ele até cortou um pouco do manto do rei, não é? E depois, quando o rei saiu da gruta, Davi pôs lá em cima no alto e disse: "Oh rei, olha aqui, isso é um pedaço lá do teu manto. Eu podia ter-te morto, mas eu não fiz, porque tu és o meu senhor, tu és o meu rei." Fiel, fiel, amém? Mesmo embora eu procurasse matá-lo. Glória a Deus. Agora, entretanto, acontece que o rei Saul e Jonatas são mortos em batalha. E agora chega mais uma etapa para Davi subir para a terra da aliança, Hebrom, ali fazer aliança, ter outro tipo de relacionamento e ser nomeado rei de uma tribo só, de Judá. E assim foi. É o lugar, Hebrom, teve que subir a Hebrom, e deixe-me dizer já que Hebrom, geograficamente, é um sítio que fica a 32 quilómetros da cidade de Sião. Hebrom está a 1.800 metros acima do nível do mar. A subida é difícil, é íngreme, é muito perigosa a subida até Hebrom. E é um lugar difícil. E todas essas fases, Belém, Adulão, Hebrom, Davi teve que passar por todos esses ensinamentos e treinamentos do Senhor para que ele pudesse descer de Hebrom. Ele desceu para Sião, porque Sião é só 800 metros acima do nível do mar, para reinar como rei de todo Israel, ao fim de 7 anos e meio, estar em Hebrom, e ser nomeado como rei de Israel, né? Governar como tal. Então, amados, para nós podermos conquistar Sião, aliás, a cidade dos Jebuseus, iremos falar talvez um pouco para a próxima vez, que é Jerusalém. Josué e todos os outros que entraram na terra prometida não conseguiram conquistar. Era difícil demais para eles conquistarem, porque era no alto, não é? E não conseguiam conquistar. Mas Davi, com seus guerreiros em aliança, entre eles e com Deus, entraram e conquistaram a cidade de Davi, inclusive Sião, não é? Ok? Muito bem. E aí já não havia mais amor por conveniência, havia amor da aliança, amor verdadeiro, aliança, relacionamento verdadeiro. Eu sou por ti, tu és por mim, nem que eu tenha que dar a minha vida. Uma vez eu fui fazer uma viagem em uns países muçulmanos e vieram então 2 amigos. Alguém disse: olha, leva esses 2 contigo, um jornalista e um engenheiro de máquinas lá do navio, ingleses, leva-os contigo. Eu olhei para eles e disse assim: vocês querem ir? Queremos. Então vamos embora, porque convosco eu vou à guerra, mas eu não vou à guerra com qualquer um, não. Eu tenho que conhecer as pessoas, senão começa o perigo, eles fogem e deixam-me lá sozinho, não é? Nem pensar. E fomos. E, graças a Deus, foi bênção essa viagem. E assim também Davi estava a fazer. Já vamos ver um pouco mais à frente. Ele, como que olhava para as pessoas que vinham ter com ele, para o ajudar, para estar com ele, nessa aliança. Então, ele não queria que fosse amor por conveniência, mas fosse amor da aliança. Relacionamento da aliança. Quantas vezes disseram a mim: pastor, eu estou consigo. Hoje passam na rua, nem me cumprimentam. Quantas vezes que me disseram: pastor, eu amo tanto, pastor. Eu dou graças a Deus pela sua vida, pastor. Estou consigo, pastor. Hoje passam na rua, viram uma cara. Por que será? Eu sou assim tão mau? Sou assim tão feio? Será que eu tenho lepra? Por que será? Não é? Então, eu tenho de crescer, eu tenho de ultrapassar essa fase de maturidade, amém? E em que eu me encontro, a fim de eu poder compreender a verdade que Deus tem para a minha vida. Senão eu não vou conseguir alcançar isso, porque Deus não me vai confiar. Não é? E eu quero, sim. Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero ouvir de ti, Senhor. Mesmo que os outros não concordem, se é assim, é assim. Amém?
E importa mais obedecer a Deus do que aos homens, não é? Então, olha aí. O que é que diz o apóstolo João lá em Apocalipse? Apocalipse 4, versículo 11. Diz assim: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo. Por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Tu és o Senhor. Não é? Eu quero estar contigo, eu quero aprender de Ti, eu quero servir-te, Senhor. Eu quero caminhar contigo. Então vamos ver aqui. 2 Samuel 2, versículos 1, e depois saltamos para o versículo 4, se não se importarem. Diz assim, 2 Samuel. Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor. Deverei subir a governar alguma das cidades de Judá, porque agora já é rei de Judá. E Yahweh respondeu, sobe. Então Davi indagou, a qual subirei? E a resposta foi, a Hebrom. O mais difícil de todos. Se chegares lá, é porque tu és fiel. Amém? E Davi foi e subiu para Hebrom. Vamos continuar a ler. E assim, Davi subiu para Hebrom com suas... Não, vamos, salta, vem para o versículo 4. Sim, versículo 4. Então os cidadãos de Judá foram a Hebrom. Agora é o rei de Judá. Uma tribo das 12 de Israel. Os cidadãos de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Informado de que os moradores de Jabes-Gileade haviam sepultado Saul. O rei Saul e o seu filho Jonatas, amicíssimo de Davi, foram mortos em batalha. Agora Davi foi nomeado ungido rei da tribo de Judá. Mas vejam, agora quem começa a vir para Davi não são os necessitados, os endividados, os que não têm dinheiro, os fugidos, não. Agora começa aquela gente de aliança, aquela gente que está mesmo com Davi. E não vem aos poucos, não vem aos 400, vem muitos. Nós vamos ver isso aqui. Adulão, lá embaixo, agora fica lá no deserto. Qualquer pessoa chega a Adulão, irmãos. Qualquer pessoa chega a Adulão, é fiel no natural. Amém? Nós temos que obedecer às leis do nosso país, todos nós. Temos que pagar os nossos impostos. A Bíblia diz, Jesus diz, dai a César o que é de César. Vamos pagar os nossos impostos. Se eu não pagar os meus impostos, eu sou um ladrão. Eu vou crer que Deus me abençoe. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não é? Então, fidelidade nas coisas naturais. E se não for fiel nessas coisas, você acha que Deus vai me confiar as coisas mais altas? Nem pensar. Nem pensar. Ok. Muito bem. Os fariseus, porque Jesus curava a todos os necessitados, aqui começou a formar-se uma grande multidão que seguia Jesus, não é? Os fariseus sentiam-se ameaçados porque Jesus vai fechar as nossas sinagogas, todas as pessoas vão atrás de Jesus e nós vamos ficar sem gente, não é? Começam a acusar Jesus, olha, ele senta-se, ele é beberrão de vinho, ele bebe com os pecadores, ele come com os pecadores, ele é um pecador também, vocês estão atrás dele fazer o quê? É um pouco assim, que ainda hoje a religião faz isso, não é? Mas apesar de tudo isso, Jesus não deixou de ser fiel àquilo que Deus esperava que ele fizesse, que era curar, que era caminhar com as pessoas, que era ensinar a palavra de Deus, que era suprir a necessidade das pessoas, não é? Aleluia. Mas chegou um dia que Jesus teve um outro discurso. Ele veio com outro discurso para as pessoas. Em João 6,53, só para ter aqui uma ideia desse discurso de Jesus. João 6,53. Vamos lá. Então Jesus os advertiu. Em verdade, em verdade, significa que é mesmo verdade. Amém? Em verdade vos afirmo.
se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. O que é que ele está a dizer? Que é isso que ele está a dizer? E muitos começaram a deixá-lo. Não é? Deus, o Senhor mudou o discurso, porque era a altura de crescerem um pouco mais na fidelidade das coisas de Deus. Não é? E as multidões começaram a diminuir. Começaram a deixar de seguir Jesus. O que é que Jesus estava a fazer? Ele estava a querer separar essas multidões que o seguiam, as pessoas que andavam com ele, estava a querer separá-los de um relacionamento carnal e imaturo, para começarem a compreender, a entenderem, a entrarem e a viverem um relacionamento de espírito e de coração, um relacionamento de aliança com Deus. Amém? Um por todos e todos por um. E então, mas nem muita gente chegou lá nos dias de Jesus, nem muita gente chega lá nos dias de hoje, infelizmente, não é? Porque, e desencoraja muito quando nós vemos pessoas dizer amém, estamos juntos e não sei o que mais, e depois, por dar aquela palha, ofendem-se e vão-se embora, não é? E, enfim, Deus tenha misericórdia, Deus os abençoe em nome de Jesus, porque isso... Aquele relacionamento que eles tinham era apenas um relacionamento carnal, imaturo, para interesse próprio. Não é? Porque era aquele relacionamento. Jesus, dá-me. Jesus, dá-me. Jesus, abençoa-me. Jesus... Não, Jesus tem muito mais que isso. Jesus quer que nós chegamos ao ponto de dizer, Jesus, o que é preciso que eu faça por ti? Amém? É outro relacionamento, mais alto. E depois... nós começamos a servir a Deus com alegria, o fogo de Deus cai, as perseguições vêm, se levantam contra nós, coisas, e ditos e não ditos, e não sei o que mais, e nós começamos a ficar tristes, não é? E tal, e outros não suportam o mover de Deus, porque o Senhor lança as pessoas no chão, e as pessoas começam a chorar, ou a rir-se no chão, e aqui já não é Deus, já é não sei o quê, não é? E ficam escandalizados, e deixam a igreja, não é? Chamam daquilo de fanatismo, loucura, isso não é Deus. Não é Deus. Eu acredito que vai chegar o dia em que Deus vai colar as pessoas, em vez de estar no chão, vai colá-los no teto. As pessoas vão ficar esticadas no teto ali, no poder de Deus. E depois quero ver o que é que as pessoas vão dizer. Deus é Deus, irmão. Nós não vamos pôr Deus numa caixinha, toda limitadinha. Deus não tem limites. Ele é o Senhor ou não? E Ele é amor. Eu li um excerto de uma carta de Einstein, o cientista. Ele deixou uma carta para a filha. E é muito interessante ler isso. E ele dizia lá, numa das cartas, ele dizia: eu tenho muitas coisas mais que revelar, além das equações e tudo mais que eu apresentei, não é? Do espaço e não sei queimar aquelas coisas todas. Eu tenho muito mais para dizer, mas o mundo não está preparado para receber e para aceitar. Eles não vão aceitar, vão lançar fora. E ele começa a falar, há um poder que nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos evitar, por mais que a gente tente, mas esse poder continua e ninguém vai conseguir parar esse poder, que é o amor. Há um poder no universo que se chama amor, e que nós, cientistas, nós não compreendemos lá muito bem esse amor, esse poder. E ele disse, e mais, esse amor é Deus, e Deus é amor. E passou lá uma forma dele do amor, interessante, mas não vou ter tempo para falar disso. E ele disse, os homens, em vez de andarem armados em espertos, em inteligentes, em ladrões, a lançar bombas para causar mortes, mortandades, destruição, se os homens fossem mais inteligentes, eles começavam a mandar bombas de amor, para que todo mundo pudesse amar uns aos outros, para que o mundo pudesse prosperar. Eu fiquei assim, esse homem já naquele tempo, olha só a sabedoria que ele tinha. Em nome de Jesus. O amor é poderoso, amados. Amém? O amor é muito poderoso. E quando Deus começa a mover-se, uns ficam, enfim, olham para essas coisas, pseudo-crentes, olham para essas coisas e deixam de andar com Jesus. Ficam ofendidos,
porque aquilo não é de Deus, aquilo não é de Deus, aquilo não é de Deus. Ah, Deus constitui o juiz, não é? Está bem. Até julgas as coisas de Deus, julgas as coisas do Espírito, não é? Está bem. Longe de mim. Deus faz o que quer ou não. Ele é o Senhor. E nós temos é saber discernir e reconhecer. Amém? E não ficar em choque. E deixar o Senhor. Porque Deus usa milagres, sempre usou, Jesus sempre operou milagres, tem usado, usa e usará milagres para esse mundo fora, amém? Como um meio de conseguir a atenção das pessoas. Que Deus existe, não é? E é como aquele ateu que dizia, numa viagem de avião, sentou-se ao pé de um cowboy. Não sabes que o cowboy americano, velhote, já com o chapéu dele no avião, sentou-se ao lado dele, esse ateu. E o cowboy abriu um livrinho para ler, e o ateu disse para ele, dizem que numa viagem de avião, se nós mantivermos uma conversa, que a viagem é mais rápida. Então, vamos manter uma conversa? E o cowboy perguntou-lhe a ele, mas que tipo de conversa que o senhor quer ter? Por exemplo, que não existe essa coisa de Deus, que não existe essa coisa do inferno, não existe essa coisa do céu, não existe uma vida para lá desta, que isso é tudo uma treta, podemos conversar nisso. O cowboy olhou para ele e disse assim, olha, antílope, o boi e uma cabra comem todos a mesma erva. Irmãos, eles verdade. Então, por que os excrementos cada um tem a sua forma diferente? E ele ficou assim a olhar para ele. Realmente, não sei. Olha, se você não sabe os negócios da treta, você também não vai saber os negócios de Deus. Amém? É assim, amados. Não vale a pena. Quer, não quer, depois já... Infelizmente o inferno descobre-se tarde demais. Não é que não tenha sido avisados, mas o inferno descobre-se tarde demais. Enfim, em João 6,50, vamos ler. Então o discurso que Jesus fez, que as pessoas começaram a deixar o Senhor. João 6, 50 a 67. Diz assim. Jesus diz, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não morra. Disse a minha carne, não é? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar para a vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu. Em verdade vos afirmo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Comemos e não comemos a carne do Senhor hoje? Bebemos o seu sangue hoje, na ceia? Não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha... Ele insiste, para chocá-los, não é? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, Moisés e aquele lá no deserto, não é? Que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Oh, glória! Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. E olha agora as pessoas. Versículo 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la?
Muito bem, ao menos esses perguntam-se. Quando Jesus percebeu em seu íntimo que os seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? Isso não é de Deus. Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando vires o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes, lá no trono do Senhor? É o Espírito quem dá a vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Oh, Deus amado. Continuando. Entretanto, existem alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. Pois é. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, olha aí, muitos dos seus próprios discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12 discípulos: vós também desejais ir embora? Infelizmente hoje muita gente vai embora, não é? Porque Deus quer que as pessoas deixem de ter esse relacionamento de interesse próprio, é amor por interesse próprio, e comecem a ter o amor e o relacionamento de aliança. Estamos juntos, amém, vamos ombro a ombro, vamos louvar o Senhor nosso Deus, vamos glorificar o nosso, vamos servi-lo. Cada um faz o seu esforço, a coisa torna-se mais fácil, irmãos. Amém? Então, o que é que eu estou aqui a dizer? Que entre Adulão e Hebrom lá em cima, não é? Existe uma reorientação, uma nova motivação. Davi tinha que aprender e nós temos que aprender quando Deus nos treina, quando Deus nos ensina. Por exemplo, qual foi o motivo que levou a vir ao culto? Por que veio ao culto? Qual foi a sua motivação? Sei, Deus, você sabe. Eu não, Deus é que sabe. E você sabe. E eu sei. Por que eu estou aqui? Agora, Hebrom significa fidelidade nos relacionamentos, doe o que doer, custe o que custar. Somos juntos. Amém? Estamos juntos. Esse relacionamento não tem como base o que as outras pessoas podem fazer por si ou por mim, não é? Mas a base é o reconhecimento de que Deus nos quer ver unidos, do que Deus faz por nós e que nós podemos fazer por Ele. Aliança. Aliança. Nós tivemos o privilégio há pouco de sentarmos à mesa do Pai, ou não? Ceámos com Ele. Cada um de nós teve um lugar à mesa dele. Ceámos com Ele. Ele olha para nós e nós somos especiais. Nós não tomamos a sério por religião, porque é assim que se... Não. Nós temos relacionamento com Ele. Amém? E celebramos esse relacionamento com o Senhor nosso Deus. Então, quando o fogo cair de Deus, Deus começa a agir de maneiras que a gente não esperava. Muita gente vai se sentir desconfortável, magoado, chocado, ofendido, e vai querer mudar para outra igreja onde não haja essas coisas. Ali estão mais confortáveis, no conforto da carne. Mas Deus quer que a gente suba para Hebrom, que tem coisas melhores para nós em Hebrom, não é? É uma pergunta, Jesus pergunta a essas pessoas que mudam. Porque ali é assim, ali... Deus, vocês também querem se ir embora? Né? Jesus pergunta, não é? Vocês também desejam se ir embora? Irmãos, pessoalmente eu não me deixo impressionar por uma pessoa orar em línguas, profetizar, ou orar lindas palavras do entendimento. Eu posso concordar, mas não fico impressionado, não é? Eu concordo, se tiver a ver com a palavra de Deus, eu concordo. Mas agora, eu fico impressionado, sim, e abro o meu coração para aprender, se puder aprender alguma coisa, quando alguém que vive verdadeiramente debaixo da autoridade de Deus, em aliança com o Senhor, aleluia,
alguém que apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e essa pessoa é um testemunho do mover do Espírito Santo no meio das pessoas. Eu estou todo ali para aprender. Eu quero mais. Eu não tenho daqueles que pensam que já sei tudo. Não sei tudo, não. Eu tenho muito mais que aprender do que aquilo que já aprendi. Então eu quero aprender. Quero abrir meu coração. Quero ter relacionamento com o meu Deus. Porque eu sei que Ele existe. Amém? Então, aleluia. Não é de admirar, portanto, que Jesus faz aquela pergunta em Mateus 20, 16, a última parte desse versículo. Jesus pergunta, ele diz assim, aliás, não pergunta, ele faz uma declaração. Pois muitos serão chamados e poucos os escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Fiel no pouco, fiel no muito. Esse é escolhido. Desonesto no pouco, desonesto no muito. Tem a chamada de Deus, mas precisa aprender umas coisas primeiro, para poder confiar mais em ti, filho. E Deus começa a operar na vida dele, se ele quiser, porque Deus não vai obrigar. Não é? Aleluia. Então, enquanto a nossa motivação for uma motivação carnal, nós não vamos poder servir a Deus como Ele quer ser servido. Nós temos que crescer na fé, crescer no entendimento das coisas espirituais, amadurecer. Para podermos servir, a nossa motivação para o servir tem que ser igual à motivação dele em ser servido por nós, como Ele quer ser servido. Por essa razão, o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, diz assim, 1 Coríntios 4, 5, o Senhor diz o seguinte, isso é muito para mim, eu agarro uma palavra de Deus, eu quero aprender. Assim, nada julgueis antes da hora de vida. Vamos embora, vamos, não ofenderam, bora. Nada julgueis antes da hora de vida. Aguardai até que venha o Senhor, aonde? No coração. Que diz, filho, não, faz assim, faz assim. E ele começa a dar as instruções, segundo a vontade dele, não é? Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está oculto, aquilo que a gente não entende bem, ainda está nas trevas, a maldade que porventura possa haver, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, quando o Senhor revelar essas coisas, cada pessoa obediente ao Senhor receberá de Deus a sua recompensa. E isso é para pessoas que estão em Hebron e estão ensináveis, querem aprender mais, estão abertos aos ensinos do Senhor. Adulão é fácil de acesso, é muito fácil ir para Adulão. Adulão está lá embaixo na planície, qualquer um pode chegar lá, não é? Em Adulão, qualquer um chega lá. Nosso destino é reinar com Cristo, ou seja, Sião, é Sião nosso destino. Mas para lá chegarmos, temos primeiro subir para Hebron, que é 1000 metros mais alto que Sião. E depois, quando nós entendermos as verdades que devemos entender lá de Hebron, da aliança, então nós vamos descer. Já vai ser mais fácil. Sabe o que custa tirar quando você quer ser alguém, um doutor, um professor doutor, ou seja o que for? O que é mais difícil? É estudar, conseguir, não é? Os seus certificados, os seus diplomas. É estar lá a queimar as pestanas, horas e horas, milhares de horas em estudo. Você está lá dia e noite. Custa! Mas uma vez que você tem, é o tal doutor, é o tal professor doutor, ou seja o que for, a vida já é mais fácil. Ou não? Você desceu de Hebron para Sião. Mas está apto. Glória a Deus. Então, Hebron significa comunhão. Comunhão. Hebron é muito difícil de acesso. É difícil alcançarmos as coisas. Mas, com a nossa força, com o nosso empenho, com a nossa confiança no Senhor, nós vamos subir essas subidas íngremes e vamos chegar na terra da aliança. Ali, a aliança onde estão sepultados Abraão, Isaac e Jacó. Terra da aliança. Não é? Ali nós vamos lutar, nós vamos ser ungidos numa outra posição. Davi chegou lá e começou a reinar sobre uma tribo, Judá. Mas depois
Passados 7 anos e meio, começaram a vir toda a gente de todo Israel e ungiram um rei de Israel, e ele desceu para Sião, a cidade que ele conquistou. Nós já vamos ver, para a semana, se Deus permitir, que não ninguém conseguia conquistar até então, a cidade de Davi, por isso é que chama cidade de Davi, Sião, que ele conquistou onde ele tinha o seu palácio, para reinar, não é? Aleluia. Então, há um preço a pagar para nós chegarmos a Hebrom. Hebrom, eu repito, é lugar de aliança, de relacionamentos no espírito, na verdade, na aliança, não é? Posição mais alta que você pode ter no corpo de Cristo. Há quem diga o apóstolo, há quem diga, não. A posição mais alta que você ou eu, que nós podemos ter na posição de Cristo, é estarmos em aliança com Deus e com os nossos irmãos. Não é fácil, principalmente com os irmãos, não é? Ficar firmes. Então, Hebrom é muita terra inconveniente para a carne, para motivação própria. E por isso, ninguém sopra lá com motivos impuros. Porque se subir com motivos impuros, vai ter que morrer. Vai ter que assumir outra motivação na sua vida. Ou então desce. Ou então desce de Hebrom. Amém? Porque é lá em Hebrom que muitos são chamados e poucos escolhidos. Verdade. Deus quer ver verdade em nossos corações. Amém? Então, você chega a Hebrom por um motivo só. O único motivo que nos leva a chegar a Hebrom nem sequer é nós próprios, nosso querer, a nossa vontade, é o amor que você tem por Deus. É o amor que você tem, o seu amor, você ama a Deus sobre todas as coisas e você sente que Deus está a chamar, Deus está a prepará-lo e você, doa o que doer, custe o que custar, você vai deixar outras coisas para trás e vai avançar. E vai subir essas subidas difíceis, íngremes, até Hebrom, porque você ama o Senhor, seu Deus. Hoje em dia ser crente é fácil. Dizem eles, mas não é. Temos que ter comunhão com Deus, nosso paizinho, não é? Olha aí. Então vamos ver o que é que começou a acontecer lá. 1 Crônicas 11, versículos 1 a 3. 1 Crônicas 11, 1 a 3. Então todo Israel, olha só, todo Israel, lá em Hebrom, se reuniu em torno de Davi, em Hebrom, exclamando: vê, somos teus ossos e de tua carne. Mesmo antes, quando Saul ainda reinava, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. E Yahweh, o teu Deus, te declarou: tu pastorearás o meu povo Israel. Sim, serás príncipe e governarás sobre todos os israelitas. Uau! Então todos os anciãos e demais autoridades de Israel dirigiram-se ao encontro do rei Davi em Hebrom, subiram para Hebrom, de toda aquela área de Israel, do país de Israel, onde se celebrou um pacto com eles, perante o Senhor. Fez uma aliança, um pacto, aliança. E ali ungiram Davi, rei de Israel. Já não é mais rei de Judá só. Agora é rei de todas as tribos. Rei de Israel, conforme Yahweh havia predito, por meio de Samuel, profeta Samuel. E ali Davi esteve 7 anos e meio a viver em aliança, lá em Hebrom. Amém? E depois de 7 anos e meio nomearam-no como rei sobre todo Israel. Aleluia. Agora, se nós queremos uma igreja com significado, nós temos que dar a nossa parte, não é? Devemos ser fiéis com os nossos relacionamentos, sobretudo com Deus, não é? E permita que Deus opere na sua vida, mostre coisas, não se ofenda se Deus diz que você aqui e ali não está bem, não se aceite, seja ensinável, porque se Deus faz isso é para o seu bem e para o meu bem, amém? Ele faz isso conosco, porque Ele espera que nós sejamos fiéis a Ele, no nosso relacionamento com Ele, e fiéis uns com os outros, para que Ele possa ordenar a bênção no nosso meio. Eu aprendi uma coisa. A
aprendi uma coisa na minha vida com o Senhor e permita que Deus opere na sua vida e não seja impaciente. A gente costuma dizer em português, não ponhas o carro à frente dos bois, não é? Há muita gente, mesmo na igreja, que se dizem fulanos de tais, põe o carro à frente dos bois e depois há o desastre. Não, deixa os bois ir à frente, a puxar o carro, não é? Não seja impaciente, espere no Senhor, porque as coisas com Deus não são quando nós queremos, mas quando Ele quer. E nós temos que saber esperar. Senão é desastre. Em vez de nós fazermos crentes, as pessoas que nos ouvem, nós vamos fazer monstros. Olha aí. 1 Coríntios 12. Já estou a terminar, mais um bocadinho. 16. 1 Coríntios 12, 16 a 19. E depois salta para o versículo 38. Eu disse Coríntios, eu peço desculpas. Crônicas. Peço desculpa, querido. 1 Crônicas 12, 16 a 19. Minha cabeça. Também vieram alguns do povo de Benjamim e de Judá e se juntaram a Davi na fortaleza. Davi não chamou ninguém, pô, não. O povo começou a vir, povo de qualidade começou a vir. Juntaram-se a Davi. Davi saiu para encontrá-los, e agora é a prova que Davi fazia a eles. Ele lhes declarou: se viestes a mim pacificamente para cooperar comigo, estou disposto a receber-vos. Mas, continuando a ler, se viestes para me entregar aos meus inimigos, sem que eu seja culpado de violência, que o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Olha aí a resposta. Então o Espírito veio sobre Amazai, capitão e chefe do batalhão dos 30, tropa especial que Davi tinha. Esse é o capitão, o chefe dos 30 heróis. E o motivou a declarar, o Espírito veio sobre eles. Diz: ó rei Davi, nós somos teus e estamos contigo, ó filho de Ishai, ó Jessé. Shalom, ou seja, paz seja contigo e com todos os teus aliados, pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Tremendo, não é? Alguns soldados de Manassés também passaram a seguir Davi, quando ele veio com os filisteus lutar contra Saúl no passado. Enfim, também eles se juntaram e ficaram com Davi. Agora, versículo 38. Versículo 38. Todos esses guerreiros, eu gosto tanto disso, todos esses guerreiros que tinham pleno conhecimento das artes militares em tempos de guerra, tropa especial, de categoria, vieram a Hebrom decididos a proclamar Davi rei sobre todo Israel. E todo o restante do povo de Israel era unânime em constituir Davi rei. Havia ou não havia concordância neles? Havia ou não havia união neles? Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção. Amém? Deus ordena a bênção. Davi não convida ninguém para se juntar a ele. As pessoas sentem-se impelidas a ir ter com ele. Aleluia. E os que vão chegando a Davi, Davi vai examinando-os, as suas motivações, etc. Com muito cuidado, com muita atenção. Não é? Porque nem todos aqueles que chegam a nós, nos batem nas costas, são nossos amigos. Os irmãos sabem, não é? Pois muito bem. Vamos ler aqui uma parte, só um exemplo de um desses heróis, ou 3 desses heróis. 1 Crônicas 11, 10 a 18. Para ver como é valentes que eles eram, aqueles homens. Aliança por Davi, tudo. Nem que seja dar a vida. Vamos lá, Crônicas. Perdeu o gasóleo aquilo? 1 Crônicas 11, 10 a 18. Eis os chefes dos valentes soldados de Davi, que em cooperação com todo o povo de Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme Yahweh, o Senhor, havia prometido em sua palavra. Esta, portanto, é a lista desses homens ilustres. Aí, começa a nomear alguns desses heróis. Jazob Bahal,
Jazobeão, um acmonita, chefe dos oficiais, general, chefe dos oficiais, chamado do capitão dos 30, tropa especial aí, o qual matou em uma mesma batalha 300 homens, manejando extraordinariamente a sua lança. Em seguida, Eleazar, filho do Dodo, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros do rei. Ele esteve com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas Davi e ele ficaram lá. Mas eles mantiveram a sua posição militar no meio da plantação. Eles a defenderam e mataram muitos filisteus. E o Senhor os livrou com uma grande vitória. 2 homens. Aleluia. 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrar com Davi, lá na caverna. Ainda era um bando, ainda era organizado ainda, de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Rafaim. E lá, Davi disse o seguinte, estando o rei Davi nesse esconderijo fortificado, e o destacamento filisteu na cidade de Belém, na terra de Davi, Davi teve um desejo e exclamou, quem me dera, está calor nesse deserto, quem me dera beber água do poço da minha terra, lá de Belém, que está perto da porta da cidade, água fresquinha. Então aqueles 3 homens, nem mais, invadiram o acampamento dos filisteus, as tropas inimigas, tiraram a água do poço de Belém, que estava perto da entrada da cidade, e a trouxeram a Davi. Olha só. Porém, Davi não se sentiu digno de bebê-la sozinho e a derramou como oferta diante do Senhor. E declarou, meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Poderia eu beber o sangue desses homens valorosos? Eles arriscaram a vida para trazer esta água para mim, de maneira que eu não a quis beber. E assim procederam aqueles 3 guerreiros. E há muito mais para ler aqui, não é? Glória a Deus. Davi posicionou os seus homens numa ordem, e a hierarquia que Davi usou para posicionar aqueles homens hierarquicamente, ele usou a fidelidade e não o conhecimento teológico. Porque para Deus, o que conta é a fidelidade. Podem ter muito conhecimento teológico, podem ser doutores em teologia, podem ser não sei o quê, mas se não forem fiéis, mais vale aquele que só sabe uma escritura da Bíblia e é fiel a Deus. Fidelidade para o Senhor. Amém? É o que Deus faz conosco, é o que Deus faz com o seu povo. Deus é um Deus de ordem. E Deus tem a sua hierarquia também, segundo a fidelidade, a entrega, o preço que estão dispostos a pagar. Não uns por serem melhores do que os outros, uns por terem mais estudos do que os outros, não é? Mas por causa da fidelidade. E Deus coloca-os conforme a sua vontade. Ele dá autoridade, a sua autoridade Ele confia a pessoas fiéis. Amém? E aleluia. Muito bem. E esses homens foram buscar água para Davi. Eles serviram o Senhor. Eles mostraram o seu relacionamento, a sua fidelidade para com o seu rei. Honrando o rei, estavam a honrar quem? Ao Senhor. Não é? E então, amados, para estarmos aqui na reta final. 1 Crônicas 12, 22. 1 Crônicas 12, 22 diz assim. Todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi. Davi não chamou ninguém. Mas todos os dias eram acrescentados, chegaram para ajudar Davi. Até que se formou um grande e ilustre exército, como o exército de Deus. Amém? Se nós formos fiéis na nossa visão e atendermos à vontade do Senhor, começarmos a agir de acordo com a vontade de Deus, fazer os planos de Deus, cumprir os planos de Deus, seja
Nós, pequeninos que somos essa igrejinha, Deus vai mandar os heróis que andam por aí, que nós nem sequer sonhamos que existem. Tal como Davi, enquanto em Adulão, não sabia que existiam esses heróis que vinham ter com ele e formaram o exército de Deus. Mas nós temos que ser fiéis. Nós, a responsabilidade é nossa. Fidelidade ao Senhor nosso Deus. Amém? E Deus vai mandar os valentes. Aleluia. Por causa da aliança que Ele tem. Por causa da igreja, vai mandar, sei lá, líderes, pastores, vai mandar pessoas, não é? Vai levantar pessoas que nós ainda nem sequer sonhamos que estarão conosco. Mas esse é um potencial que existe em Deus. Eu acredito que está por um fio. Está por um fio. Vamos continuar firmes no Senhor. Não é? Deus vai mandar músicos, Deus vai mandar vozes, coros, eu sei lá. Pessoas sábias, líderes sábios, ungidos, conhecedores da palavra, meios, finanças. Amém? Deus vai mandar tudo isso se nós continuarmos fiéis. Nós estamos a subir para Hebron agora. É difícil, mas a gente não olha para trás. A gente continua em frente. Eu não estou aqui para servir os jantares e chazinhos. Culto de Deus, jantarzinho. Irmãos, eu estou aqui para servir a palavra de Deus, que é pela palavra que nós crescemos. Amém? Sim, agora vamos ter um bolinho ali lá embaixo. Para as mães. Não é? Porque os pais também tiveram aqui, não deram bolinho nem aos pais. Mas pronto, Deus os abençoe, amém? Mas nós vamos comer a nossa vingança. Vamos comer os bolos também, não é? Aleluia! Então, nós precisamos chegar ao ponto em que o nosso relacionamento da aliança com Deus e com as outras pessoas é uma realidade. Lembra-se da cruz? A parte vertical é a mais longa e por isso a mais importante, aponta para cima, para Deus. E a parte horizontal da cruz, horizontal, é para nós todos iguais. Amém? Temos que andar nessa aliança, pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus, pelo seu sangue. E temos que entender essa aliança e andarmos juntos e honrarmos o Senhor. E sendo assim, sabe o que vai acontecer? De repente vamos nos achar debaixo da potente mão de Deus, favorecidos, sem ter que chamar ninguém. As pessoas vão começar a vir. Já começaram. Em Cuba já começaram. Aqui também, já vão vir mais, em nome de Jesus. Amém? Mas temos de estar em aliança. Eu prefiro, como eu disse, eu escrevi no WhatsApp, né? Uma igreja pequena, estão a caminhar em direção à vida eterna com Jesus, do que um templo enorme, onde as pessoas nem sabem que são salvas. O que é isso, salvação? É um preço a pagar, queridos. É tudo aqui. Nada daqui, do Espírito. Pai amado, obrigado, Senhor, por tua palavra. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Obrigado.